Olá, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Richard, eu sou aluno do 9º semestre aqui do Unisal e, juntamente ao João Vitor, a gente vai dar aí andamento ao estudo de processo civil 1, tá? Se eu não me engano, ontem ou anteontem ele já reviu com vocês a matéria de tutela provisória de petição inicial, então aqui eu vou dar seguimento com a resposta do réu e a fase de saneamento, beleza? Bom, aqui eu deixei a linha processual civil para a gente ter uma ideia, né? A linha processual civil para a gente ter uma ideia de onde a gente está. Aqui é a linha processual do procedimento comum, tá? O que a maioria das vezes a gente vai trabalhar, enfim, que a gente usa como regra para estar estudando. Então a gente já sabe que foi postulada a ação a partir da petição inicial. O autor ele já postulou a ação em juízo, já entrou na justiça, como muita gente diz. Recebido, então, a ação, o juiz ele vai citar, né? O juízo vai realizar a citação do réu. Com a citação do réu, pode ocorrer a audiência de conciliação e mediação. Posteriormente a isso, a gente pode ter, então, a resposta do réu, né? Contestação ou reconvenção. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Após a citação, após ser citado, o réu ele pode optar por 3 atitudes. A gente tem previsto no Código de Processo Civil 3 atitudes que o réu pode tomar a partir da citação. Ele pode escolher pela inércia, pelo reconhecimento da procedência do pedido ou pela resposta, tá? Bom, o que seria cada uma dessas atitudes? A inércia é aquela atitude onde o réu, na verdade, é a falta de atitude. O réu, ele é citado, ele toma conhecimento que ele é parte de um processo, né? A citação é isso, a comunicação do juízo de que o réu está participando de um processo, que ele é parte do processo. Então, o réu, ele pode quedar-se inerte, ele pode simplesmente não tomar nenhuma atitude, não se manifestar, ele vai ficar quieto. Ele sabe que está participando de um processo, que ele é parte de um processo, mas ele prefere não se manifestar, tá? É uma atitude que ele pode tomar, né? É previsto no CPC que ele pode tomar. Porém, essa atitude, ela tem uma consequência, um efeito, assim, bem importante, que é a revelia, tá? Como vocês já devem saber, a revelia, ela se dá quando o réu ele queda-se inerte, então todos os atos processuais não vão ser comunicados a ele. Então ele não vai ser intimado a se manifestar. A intimação, então, é quando o juízo ela oferece a possibilidade, né, oferece aí ao réu a possibilidade de se manifestar no processo, apresentar defesa, apresentar prova. Porém, como ele quedou-se inerte, ele escolheu não participar do processo, preferiu não realizar nenhum ato, não se manifestar, o juízo também não vai comunicá-lo, não vai intimá-lo para nenhum ato processual, beleza? Além disso, a gente tem a presunção relativa, a presunção como verdadeira das alegações dadas pelo autor. Então, o que o réu alegar na petição inicial, o juízo ele vai presumir como verdadeiro, já que o réu ficou calado, né? Então, assim, quem cala consente. Se ele ficou calado, então a gente vai presumir como verdadeiro os fatos alegados pelo autor na petição inicial, beleza? Além da inércia, o réu ele pode reconhecer a procedência do pedido. Como o próprio nome diz, o réu ele vai dizer, realmente, o autor tem razão. A gente sabe que isso não acontece na prática, mas o CPC ele também possibilita essa atitude do réu, né? Pode ser que o réu reconheça mesmo que o autor tem direito e ele precisa reparar esse dano, beleza? E por último, a gente tem a resposta do réu, que é o que a gente vai trabalhar hoje. O réu ele pode ficar quieto, ele pode reconhecer a procedência do pedido, ou ele pode responder, não, o autor ele não tem razão. Eu vou contestar aqui, ele não tem razão, por isso, isso e isso. Então, ele vai trazer a resposta dele, ele vai trazer a verdade dos fatos em relação a ele, né? A sua verdade dos fatos ao processo, beleza? Lembrando que essa resposta, ela é um ônus, ela não é uma obrigação. Como a gente viu mesmo, ele pode escolher pelo reconhecimento da procedência do pedido ou pela inércia. Então, não é uma obrigação ele responder, ele não precisa responder, ele não é obrigado a responder, certo? Obrigação seria, por exemplo, o comparecimento de audiência. Se for designado audiência, né, uma audiência aí pelo juízo, a gente tem a obrigação, né, o réu, a outra parte, né, o autor, eles têm a obrigação de comparecer a essa audiência. Porém, a resposta ela é um ônus. O que seria o ônus? O ônus é uma faculdade. Então, o réu ele tem a faculdade, é facultativa a ele escolher se ele quer responder. Mas aí, com o ônus, né, a característica do ônus é o seguinte, é uma faculdade.
se você optar por não realizar, por não tomar essa atitude, você vai ter que responder pelos efeitos, pela consequência. Então, assim, é uma faculdade. Ele pode responder ou não. Se ele responder, o processo vai continuar e aí o juiz vai julgar quem tem ou não direito. Se ele não responder, ele vai ter que responder pela inércia, né? Ele vai ter que aguentar, né? A gente diz aí o resultado. Ele vai ter ele vai responder, ele vai se caracterizar como réu inerte e aí vai ser gerada a revelia. Então, ele vai ter que assumir a revelia, entende? Então, se ele responder, ele vai ter aí o processo caminhando de forma comum e vai poder apresentar matéria de defesa e tudo mais. Caso ele não responda, ele vai ter o efeito da revelia, beleza? Então, é uma faculdade dele, ele escolhe, tá? Mas caso ele não escolha por tomar essa atitude, ele vai ter que assumir as consequências, assumir os efeitos, tá? Qual que é o prazo para oferecimento dessa resposta? O prazo é o prazo padrão mesmo do CPC, 15 dias. 15 dias a contar do quê, Richard? 15 dias a contar ou da citação ou da audiência de conciliação e mediação, tá? Mas aí, em que momento a gente vai considerar um ou outro? A gente vai considerar da seguinte forma: caso haja audiência de conciliação e mediação, a gente conta o prazo a partir dela. Caso não haja, a gente conta o prazo a partir da citação, tá? Lembrando que, assim, a audiência de conciliação e mediação nem sempre vai acontecer. A audiência de conciliação e mediação, ela vai acontecer caso uma das partes optem, né, por participar. Né? Ela só não vai acontecer quando ambas as partes disserem que não tem interesse. Então, na petição inicial, a gente sabe que o autor tem que trazer expressamente que tem interesse ou que não tem interesse na realização de audiência de instruções de julgamento. Perdão, pela audiência de conciliação e mediação. Se ele não expressar, o juiz entende que ele tem interesse. Mas aí, caso ele expresse que não tem interesse, a gente tem que verificar se o réu tem interesse. Na citação, o réu, né, após a citação, o réu vai manifestar se ele tem interesse ou não. Se o réu disser assim, não tem interesse, a gente já acumula lá com a falta de interesse também do autor, nenhuma das partes quiseram participar, aí sim a gente não vai ter a audiência de conciliação e mediação. Porém, se, por exemplo, o autor disser expressamente na petição inicial que tem interesse e o réu não se manifestar ou manifestar negativamente em relação à audiência de conciliação e mediação, a gente vai ter ela da mesma forma, porque uma das partes quis, entendeu? E vice-versa. Se na petição inicial o réu disser que não tem interesse na conciliação e mediação, mas aí o réu se manifestar tendo interesse, a gente vai ter, entendeu? Se uma das partes quiser, já acontece. Caso ambas as partes não quiserem, aí sim a gente não vai ter designação de audiência de conciliação e mediação, beleza? Então, caso ela ocorra, a gente conta o prazo para a resposta do réu 15 dias após essa audiência. Caso ela não ocorra, a gente vai contar o prazo 15 dias após a citação em si. Perfeito? Lembrando também, fato importante, que o CPC ele disponibiliza prazo em dobro para caso de litisconsortes representados por advogados distintos, ou no caso do Ministério Público ou Fazenda Pública, tá? Essas são as causas que o CPC atribui prazo em dobro, não só para a resposta, mas para qualquer outro ato processual, tá? Em dobro. Então, aqui, como é o caso de 15 dias para a resposta, se for, por exemplo, um caso em favor da Fazenda Pública, a Fazenda Pública pode responder no prazo de 30 dias, tá? É a mesma coisa do litisconsortes representados por advogados diferentes, né? Se for se for esse caso, eles têm 30 dias para responder. Os advogados têm 30 dias para apresentar a resposta. Perfeito? Essa resposta ela pode se dar de duas formas: a contestação ou contestação com a reconvenção, que a gente vai dar um pouquinho mais para frente, ainda na monitoria de hoje, mas um pouquinho mais para frente, alguns slides posteriores. Perfeito? Mas o que a gente precisa entender é isso, essas três atitudes: inércia, reconhecimento da procedência do pedido ou a resposta. Bom, essa resposta, ela obviamente é uma defesa e essa defesa ela se divide em duas. E a gente precisa entender bastante esses dois tipos de defesa porque dependendo do caso, né, na nossa vida prática, escolhendo por um tipo de defesa pode ser que seja prejudicial ou não seja tão benéfico ao nosso cliente quanto um outro tipo de defesa. Então a gente precisa conhecer bastante para a gente saber qual é o melhor tipo de defesa e qual o momento certo de utilizá-las, tá? Então, as defesas, elas se dividem em defesa direta e defesa indireta, tá? Para ficar mais fácil, a gente vai começar pela defesa indireta, que vocês vão ver que é mais lógico. Então, a defesa indireta, ela também é chamada de defesa processual. Por que processual? A defesa indireta, ela não vai atacar o mérito. Ela não vai, o réu, ele não vai tentar dizer que tem ou não tem
direito, o que o autor tem ou não tem direito, o que quem tem direito é ele, enfim, ele não vai discutir o mérito, não vai discutir a causa de pedir. Ele vai discutir, ele vai apontar, na verdade, um erro no processo, certo? Na forma do processo, na forma a qual o processo foi trazido, né? A petição apresenta algum erro. Ele não está discutindo o mérito, não está discutindo os fatos nem os fundamentos, ele está discutindo a forma que o processo foi trazido, certo? Então, aqui, o que ele apontar, ele pode ser apenas um erro, que pode ser consertado e o magistrado pode conceder um prazo aí para suprimento desse erro, ou pode ser um erro que não é sanável, é um erro que extingue o processo, entende? Então pode ser um erro que a gente pode resolver, ou outro erro que a gente não pode resolver, e aí o processo tem que ser extinto. E essas duas possibilidades que a gente divide entre causas peremptórias e causas dilatórias. Então, dentro da defesa processual, defesa formal, defesa indireta, a gente tem as causas que ensejam, né, a defesa, as causas peremptórias e as causas dilatórias. Tá, Richard, o que é cada uma delas? O nome é um pouco confuso, gente, mas vocês vão entender. Eu vou até dar um macetezinho para vocês conseguirem decorar, que é o que eu consigo memorizar a diferença entre essas duas tipos de causa, né? Essas duas espécies de causas. Bom, as causas peremptórias são as causas que extinguem o processo. Elas botam fim ao processo, certo? Como eu disse, é aquela causa que, se apontada, não tem o que fazer, não tem como consertar. O juízo já tem que extinguir o processo, entende? Um exemplo é a coisa julgada. Como vocês sabem, a coisa julgada é imutável. Se já foi julgado aquela ação, a parte ela não pode postular de novo aquela ação como se nada tivesse acontecido. Teve uma coisa julgada, a ação foi julgada, eu não gostei, eu vou entrar de novo. Não pode. A gente tem as causas onde as partes podem recorrer e tudo mais, mas depois do prazo de recurso, enfim, depois de todo esse prazo, a oportunidade de reaver o processo, a ação ela faz coisa julgada, né? O juízo profere aí a sentença e faz coisa julgada. Passou todo o prazo recursal, enfim, não tem mais o que fazer, o processo teve causa julgada. E aí, depois de tudo isso, o autor, ou o réu, enfim, né, não pode simplesmente entrar com a ação novamente, porque ele não gostou desse resultado. Essa ação já foi discutida, já teve coisa julgada. Então, se ele entrar novamente, postular novamente essa ação no judiciário, o juízo vai olhar e vai falar assim, não tem que fazer, a gente já julgou isso. Então, é uma causa que extingue o processo, uma causa peremptória. Já as causas dilatórias são esses pequenos erros que eu disse que a gente consegue consertar, que o juiz pode determinar um prazo aí para a parte suprir esse erro, tá? Eu coloquei aqui como exemplo a incorreção do valor da causa. Incorreção do valor da causa é quando, na petição inicial, ou depois vocês vão ver que pode ser na reconvenção também, se tratando, por exemplo, da petição inicial, o autor ele atribuiu o valor da causa a um valor diverso do que realmente é. Então, ele errou aí no cálculo. No final da petição inicial, a gente atribui o valor da causa. Então, por exemplo, de acordo aí com os fatos e fundamentos trazidos por ele, a gente percebe que a causa tem valor de R$3.000, por exemplo. Só que na hora de colocar o valor da causa, o advogado colocou 30 mil. Pode ser que seja um erro, assim, na hora de digitação mesmo. Colocou lá, ia colocar 3, colocou 30 mil, por exemplo. O valor está incorreto. Então, a gente chama de incorreção do valor da causa. E aí é um erro que, assim, a gente pode corrigir. A gente percebeu que foi um erro, assim, mais banal, mais corriqueiro. Enfim, a gente não precisa extinguir o processo só por conta disso. É um erro que a gente pode consertar, entende? Então, o réu, ele pode, na contestação, alegar a incorreção do valor da causa. Veja que ele não está discutindo o mérito. Ele não está falando, não, eu tenho ou não tenho o dever de indenizar, o autor não tem direito de postular essa ação. Enfim, ele não tá discutindo o mérito da causa. Ele está discutindo apenas um erro formal. Ele está pontuando lá que tem um erro. E esse erro é sanável. Então, a gente chama de causa dilatória, certo? E aí, o juízo vai determinar um prazo para que o autor supra essa falta, tá? E aí, então, só para a gente conseguir distinguir. Causas peremptórias extinguem o processo e causas dilatórias não extinguem o processo. Só há a determinação aí do prazo para suprimento dessa falta, desse erro, entende? Para gravar, o que eu tento fazer? As causas peremptórias são as causas que extinguem o processo. Então, elas param o processo. Causa peremptória para o processo. Né? Peremptória começa com P de parar, entendeu? Então, causas peremptórias para o processo. Já as causas dilatórias não extinguem o processo, não param o processo.
elas apenas dilatam o andamento do processo para que o autor consiga suprir esse erro. Percebe, então, que as causas dilatórias, como o próprio nome diz, elas dilatam o processo, aumentam o tempo do processo para que seja suprida uma falta. Então, peremptória para um processo, dilatória apenas aumenta um processo, né, o tempo do processo, o decurso do processo, para que seja suprido essa falta. Perfeito? Então, caso seja alegada algum tipo de alguma causa de defesa indireta, né, a gente vai alegar essas faltas em caráter preliminar. O que significa caráter preliminar? Significa que, como eu já disse, a gente não está discutindo o mérito aqui, certo? Então, na nossa contestação, a contestação é como se fosse um espelho lá da petição inicial, né? Então, ela também vai ter a parte de fatos, fundamentos, tudo mais. Então, a gente não vai trazer esse tipo de defesa, essas causas, no fato, porque não é um fato. Não é um fato, assim, o fato que ensejou a discussão, certo? É um fato, obviamente, mas ela não tem a ver com a narrativa do momento lá que aconteceu o que gerou aí a discussão, certo? Então, a gente não vai tratar isso no fato. Depois, a gente tem a parte de fundamentos. A gente não vai discutir também no fundamento, não no mérito. A gente não está discutindo o mérito, dizendo, ó, tem ou não tem direito, lembra? Então, a gente vai discutir a forma, o processo. A gente está discutindo aqui a forma do processo, uma questão processual. Então, onde que a gente vai encaixar? Onde que a gente vai alegar, então, essas causas? Caso haja necessidade da gente se defender indiretamente, processualmente, nós vamos elencar um novo tópico à nossa contestação. Então, ela não vai nem ser no fato nem no fundamento. A gente vai elencar outro tópico chamado preliminares, certo? Por que preliminares? A gente entende como preliminar o que vem antes, né? E aí, como é algo formal, o juiz ele tem que analisar antes dos fatos e dos fundamentos. É preliminar. A gente não vai nem discutir mérito. A gente está discutindo aqui que está errada essa ação. Ela está formalmente errada. Tem um erro formal aqui. Então, ela tem que vir antes. Então, a gente elenca um outro tópico chamado preliminares. E é aqui que a gente vai tratar, por exemplo, preliminares. A gente fala da coisa julgada, por exemplo, ou da inquisição do valor da causa. Antes da gente falar de fato e fundamento, a gente vai ter que elencar esse tópico chamado preliminares, tá? E aí, gente, é assim, ela não tem que ocorrer sempre. Pode ser que o autor postule uma ação, postule a sua inicial e não tem nenhum erro formal. O réu não perceba nenhum erro formal, então não tem necessidade de colocar preliminar. A gente pode inventar nada, certo? Então, se tiver a defesa processual, se tiver um erro processual, a gente alega na preliminar. Caso não tenha, a gente formula a nossa contestação aí só com outro tipo de defesa, que é o que eu vou falar agora, beleza? Lembrando também, importantíssimo, que essas causas, elas estão elencadas no artigo 337 do CPC. Então, não teria nem como a gente ficar inventando nada. O CPC, ele já diz quais são esses erros formais, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da correção do valor da causa e da coisa julgada, é um dos incisos aí do 337, tá? Que o CPC elenca aí. Então, se vocês forem ver, lá ele elenca em vários incisos, se eu não me engano, são 13 incisos que ele traz quais são as causas peremptórias e dilatórias. É claro que ele não especificar isso é uma causa peremptória, né? Esse tipo de classificação é uma classificação doutrinária. É a doutrina que classificou dessa forma para que a gente consiga entender melhor quais são as causas que extinguem o processo e quais são causas que não extinguem o processo, né? Porque ao longo do CPC ele já vai explicando, se for acontecer isso, já extingue o processo. Mas aí, para ficar mais fácil, essa classificação doutrinária é trazida a gente para que a gente consiga entender de melhor forma, tá? Então, lá vai estar, por exemplo, inciso 1, aqui, ó, inexistência ou nulidade da citação. Ele já trouxe, inexistência ou nulidade da citação. Ele não está dizendo se é dilatória ou se é peremptória, mas ele está dizendo que existe. Então, com o nosso entendimento, agora a gente entende, ó. Então, se for peremptória, ela extingue o processo. Se for dilatória, ela pede que seja, o juízo vai determinar que seja aí suprido em um prazo determinado por ele. E aí, então, se pensa, nulidade ou inexistência de citação. Então, o réu ele não foi citado ou a citação foi feita de maneira errônea e aí foi nula, foi anulada. Então, aí você pensa, tá, certo. Então, se tem um erro na citação, a gente tem que citar de novo, a gente precisa que seja citado de novo. Então, o réu ele vai alegar aí que ele não foi citado de maneira correta, enfim, e aí a gente tem que refazer a citação para o processo correr, entendeu? O processo não vai ser extinto, ele apenas vai ser corrigido esse erro, a gente vai ter que corrigir esse erro para dar andamento no processo. Perfeito? E aí, importante também a gente saber que essas causas são matérias de ordem pública, tá? O que significa dizer que é matéria de ordem pública? Significa que o juízo ele pode conhecer de ofício,
Então, ele não tem a necessidade que o réu o provoque, que o réu traga isso ao processo, que o réu acuse alguma dessas causas ou algumas dessas causas para que ele conheça, certo? Então, se o réu perceber que há, por exemplo, correção do valor da causa, ele pode alegar em matéria de contestação. Em matéria de defesa, ele pode dizer, ó, o valor da causa está incorreto. Mas, por exemplo, se ele também não percebe, o autor da postulação com o valor da causa errônea, o réu não percebeu, e aí? O juiz pode, de ofício, pode sem que ninguém diga a ele que o valor está incorreto, sem que ele esteja favorecendo uma das partes? Pode, porque é um erro formal. O juiz, ele tem que, além dele, né, dar andamento no processo, tudo mais, julgar, ele tem que julgar, ele não pode julgar o processo vendo um erro formal, vendo o erro formal, falando, nossa, está incorreto, eu vou julgar aqui, vai passar, e eu tenho que fingir que não estou vendo, porque eu tenho que respeitar né, eu não posso intervir. Não, é um erro processual, um erro na forma do processo. Ele não vai discutir o mérito nessa questão. Ele está só dizendo que o processo tem algum erro formal. Ele apresenta um erro processual. Então, é matéria de ordem pública. Ele pode, de ofício, sem que nenhuma das partes provoque ele em relação a essa causa, ele pode conhecer. Perfeito? Então, a gente precisa ter isso em mente, que tanto o réu quanto o juízo podem conhecer essas matérias elencadas aí no 337 como causas de erro processual. Perfeito? Bom, a gente já viu que o réu ele pode apresentar sua defesa baseado, então, em algum erro do processo, e ele pode também, que é o que a gente mais vê, né, que é o mais comum, a defesa de mérito. A defesa de mérito. Então, aqui, aí sim ele vai atacar a causa de pedir, certo? Então, aqui que ele vai discutir quem tem direito ou não, que ele vai se defender dizendo, não tem o dever de indenizar ninguém, não tem dever de reparar dano nenhum. Aqui que ele vai se defender materialmente falando, né, em questão do mérito. Entendem? Então, esse tipo de defesa também se divide em duas. Então, a gente tem a defesa direta, ou a defesa de mérito direta, e a defesa direta indireta. É bem confuso o nome, mas vocês vão entender e fica mais claro na nossa cabeça. A defesa direta e indireta, que também é chamada de defesa de mérito indireta. O que cada uma das duas diz? A defesa direta, ou a defesa de mérito direta, ela já ataca os fatos e os fundamentos trazidos pelo autor. Então, aqui já é tete a tete. Então, se o autor na inicial... Opa, cadê que tá fazendo barulho? Se na inicial o autor alegou fato ABC, na contestação o réu vai contestar fato ABC. Então é tete a tete. A gente tem aqui a defesa do que é trazido pelo autor. Então ele só vai, pela sua visão, desmentir o que o autor está dizendo, contestar o que o autor está dizendo. Certo? Então essa defesa direta. Vê que pelo próprio nome a gente já consegue entender. Direta, já é tete a tete. Porém, a gente tem também a defesa direta indireta, ou seja, direta porque ela ataca o mérito, mas indireta, por quê? Porque ela vai apontar algum fato novo que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, o réu, ele não vai atacar tete a tete, ele vai trazer um fato novo que faz com que o réu ele não tenha direito. Entende? Então ele está trazendo um fato aqui, ele não está tete a tete, ele está trazendo um fato que ele não precisa nem tete a tete. Esse mesmo fato, né, sobre esse mesmo fato, ele já consegue trazer outro que já rebate. Entende? Ele só tá alegando um fato novo que a própria alegação já faz com que o autor não tenha direito. Entende? Então, eu trouxe como exemplo, para ficar um pouco mais claro, quando o réu reconhece a dívida, mas ele alega já ter pago. Percebe que o autor trouxe o fato, ele disse, tem a dívida. Porém, o autor ele não contestou, não, eu não tenho que pagar porque isso, com fundamento isso. Não, ele só trouxe um fato novo e disse, ó, tudo bem, eu reconheço a dívida, porém, então, ele reconheceu a dívida, reconheceu o que o autor alegou. Porém, eu já paguei, eu já realizei o pagamento e tudo mais, então ele vai alegar aqui como foi feito esse pagamento, vai trazer prova documental desse pagamento. Então, ele trouxe um fato novo. O fato do pagamento, o autor não tinha alegado na inicial, entende? É um fato novo trazido pelo réu na contestação. Então, é uma defesa direta, porque trata de mérito, mas é indireta porque ele não está rebatendo tete a tete. Ele está trazendo um fato novo, entende? Então, se ele, por exemplo, alegar que realmente tem a dívida, mas ele já pagou, ele está extinguindo o direito do autor, certo? É um fato extintivo que a gente fala, porque extingue o direito do autor de realizar a cobrança, porque se você tem uma dívida, mas você já pagou, o credor ele não tem direito de postular uma ação requerendo pagamento, porque ele já recebeu o pagamento, entendeu? Então, beleza, gente. Só para a gente lembrar. Então, a gente tem a defesa
processual, defesa indireta, que se divide em peremptórias e dilatórias, e a gente tem a defesa direta, que é a defesa de mérito, que pode ser direta, ou seja, o réu vai contestar ponto a ponto, ou a defesa direta e indireta, onde o réu vai trazer algum fato novo que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fechou? Bom, a gente já conheceu os tipos de defesa. Aí agora a gente tem que conhecer como vai ser trazido essa defesa. Como o réu vai trazer essa defesa? Qual vai ser a peça processual que o réu vai apresentar a sua defesa? A gente tem dois tipos, tá? A gente tem a contestação e a gente tem a reconvenção. O que é cada uma delas? A contestação, ela serve, quando só houver a contestação, ela vai servir para contestar, só para se defender. Então, se o réu apresentar apenas a contestação, ele só está se defendendo. Ele não vai trazer fato novo, assim, ele não vai contra-atacar, quero dizer, né? Ele pode trazer um fato novo na contestação, porque é matéria de defesa. Mas, assim, ele só está se defendendo. É um fato novo que ele se defende, certo? Já a reconvenção, não. A reconvenção, ele contra-ataca o autor. Então, ele inverte os dados do jogo, entende? Ele fala, não, quem tem que me reparar é o autor, certo? Ele não tá se defendendo, ele tá virando o jogo, ele tá contra-atacando. E aí, a contestação e a reconvenção, elas podem vir juntas. Elas podem ser apenas uma peça, elas podem vir unidas. Então, pode ser uma contestação com reconvenção, né? Que eu já deixei aqui, a gente chama assim, contestação com reconvenção. Esse C/C quer dizer com, tá? Mais formalidade mesmo. Então, esses tipos de resposta, elas podem ser apresentadas em uma peça só. Então, pode haver a parte de contestação onde o réu vai se defender e depois a reconvenção onde ele vai contra-atacar. Então, ele diz o seguinte, não só não tem o dever de reparar, como quem tem o dever de me reparar é o autor. Então, ele se defendeu, não tem o direito de reparar, não tem o dever de reparar. Mas quem tem é o autor. Então, ele se defendeu e virou o jogo. Certo? Então, numa peça só, ele pode fazer... Ele pode tomar essas duas atitudes. Se defender e contra-atacar. Porém, elas podem vir de formas separadas, como eu disse. A gente pode só ter a contestação e a gente pode ter somente a reconvenção. É um pouco difícil da gente imaginar, mas assim, pode ser que o réu ele não tenha meios de provar que ele não tem o dever de reparar, ele não tem meio de se defender, mas ele pode ainda contra-atacar, certo? Ele não consegue defender, mas ele consegue juntar meios de prova para ele dizer que ele tem direito de ser reparado pelo autor. Ele consegue virar o jogo, mas ele não consegue se defender, certo? Isso vai acontecer quando a gente tem, por exemplo, como eu deixei aqui no slide, o réu não tem meio de negar a falta de pagamento, mas tem o direito de cobrar a multa. Você vê que ele consegue contra-atacar, mas ele não consegue se defender. Então, a reconvenção, a partir do artigo 343 do CPC, ela pode vir sozinha. Ela não precisa vir acompanhada com uma contestação, que geralmente a gente vê uma contestação com a reconvenção, mas a reconvenção também é legítima vir sozinha, né? O CPC, ele traz essa possibilidade da reconvenção vir sozinha como peça única. Perfeito? Então, a gente tem contestação com reconvenção ou a reconvenção isoladamente. Beleza? Então, são esses três tipos de peça que a gente pode apresentar a nossa resposta, que a gente pode se defender ou contra-atacar. Perfeito? E é muito importante que a gente observe dois princípios que, assim, se a gente não observar e a outra parte apontar no meio do processo, a gente pode se dar mal, a gente pode ser bastante prejudicado. Tá? Então, a gente tem que ter em mente esses dois princípios. Quais são eles? O princípio da regra da eventualidade e o ônus da impugnação especificada. Que é cada um deles, gente. Vamos lá. A regra da eventualidade, ela diz o seguinte, ela diz que toda matéria de defesa, ela tem um momento certo para ser apresentado, que é a contestação. Então, é aqui que o réu vai se defender. Em nenhum outro momento processual ele pode, enfim, já passou a contestação, já foi, né, o prazo para o oferecimento da contestação já passou, mas eu quero me defender. Ele não pode a qualquer momento que desejar apresentar a matéria de defesa. O momento certo é aqui. A regra para apresentar a contestação para apresentar a defesa na contestação, certo? Ele não pode, via de regra, mudar em qualquer momento, apresentar. Não é assim. A gente tem uma organização no processo e a gente tem que respeitar. Regra da eventualidade, certo? Porém, como tudo no direito, a gente tem uma exceção, né? Aqui não seria diferente. O CPC atribui no artigo 342 3 exceções para a regra da eventualidade. Então, assim, via de regra, somente na contestação pode ser apresentado matéria de defesa. Mas, se algum desses casos ocorrerem,
o réu ele pode apresentar matéria de defesa em qualquer outro momento processual. Quais seriam eles? Inciso 1º, direito ou fato superveniente. O que seria isso? Superveniente é o quê? Que vem no momento, vem no decorrer de algo, né? Então, se tratando do processo, um direito ou um fato, ele surge no meio do processo. Esse meio, ele é após a contestação, obviamente. Então, assim, já passou o momento de contestação, de resposta, mas surge um fato novo, um direito novo que é importante e que impacta diretamente no direito do réu. Então, a gente percebe que assim, ele não poderia, no momento da contestação, apresentar esse fato, esse direito, porque esse direito em si não existia, certo? E aí é o exemplo de uma lei, por exemplo, que entra em vigor após a contestação. O réu não tinha como apresentar essa lei como matéria de defesa no momento da contestação, porque essa lei simplesmente não estava em vigor, ela não vigorava, ela não existia. Então, como que ele vai alegar algo que não existe? Porém, se passou o prazo, mas essa lei importa muito e é assim, em matéria de defesa, vai ter muito impacto no processo, na defesa do réu, ele pode apresentar, certo? Porque esse direito em si não existia, essa lei não existia. Então, como existiu depois, ou entrou em vigor depois, surgiu depois, ele pode apresentar em outro momento processual. Beleza? Inciso 2º, matéria de ordem pública. Como eu já disse, matéria de ordem pública é tudo aquilo, né, que o juiz ele pode conhecer de ofício, que ele, sem provocação das partes, ele pode conhecer. É o exemplo da legitimidade. O juízo, mesmo que na contestação o réu alegue que, por exemplo, o autor não tem legitimidade para a propositura daquela ação, o juiz ele tem que reconhecer isso de ofício, ele tem que perceber, mesmo que a parte não provoque, ele tem que ver analisar se há legitimidade na propositura da ação. E aí, se nem o juiz e nem o réu perceber isso no momento, né, oportuno para o réu, né, no caso, no momento da contestação. Se passou a contestação e ele não percebeu, o processo ele vai seguindo, mesmo que não haja legitimidade, ninguém vai poder fazer mais nada, porque já se passou esse momento oportuno. Não, ele pode a qualquer momento alegar a existência, né, desse erro, porque é matéria de ordem pública, o juiz ele pode conhecer de ofício. Então, tanto o juiz pode, a qualquer momento, reconhecer esse erro, essa ilegitimidade, nesse nosso exemplo, quanto a parte pode alegar. Entende? A qualquer momento. Mesmo que tenha passado a contestação, ele só percebeu nesse momento. Mas não é porque ele percebeu agora que ele não vai poder, não vai poder expor ao juízo. Entende? Então, a qualquer momento, ele também pode, mesmo que não seja na contestação, alegar alguma matéria que seja de ordem pública. Inciso 3º, quando a lei autoriza a formulação a qualquer tempo e juízo. O que significa isso? O próprio CPC diz que algum desse erro, algum desse fato, pode ser alegado a qualquer tempo, então, mesmo que não seja na contestação, e a qualquer juízo. Pode ser que o processo já tenha sido recorrido, então, lá no STF, por exemplo. O processo chegou lá no STF. E aí, há uma causa que a lei autoriza a manifestação, né, a exposição, nesse mesmo tempo. Ele pode, né, se defender aqui, mesmo que não seja no momento da contestação? Pode, porque a própria lei autoriza. Se a lei está autorizando, né, quem é o juízo para não aceitar? É o exemplo da prescrição. A prescrição ela pode ser alegada, a prescrição e a decadência, ela pode ser alegada a qualquer momento e a qualquer juízo. Então, mesmo que o processo já tenha chego no STF, por exemplo, ele vai poder alegar a prescrição, certo? Porque pode ser que nem o juízo nem o réu tenha percebido que o direito do autor já prescreveu. Mas aí, como é prescrição, a gente pode alegar a qualquer tempo e a qualquer juízo, porque a lei assim autoriza, o CPC assim autoriza. Combinado? Outro princípio é o princípio do ônus da impugnação especificada. O próprio nome diz, impugnação especificada. Então, é o réu contestando especificadamente cada fato trazido pelo autor na inicial. Então, é como eu disse, o réu ele tem que ou trazer fato novo ou lá impugnar cada fato. Mesmo ele trazendo fato novo, esse fato ele tem que corresponder a um fato trazido pelo autor. Se são 3 fatos, ou esse fato ele já rebate todos esses pedidos, esses fatos trazidos pelo autor de maneira bem especificada, né? Um fato só que consegue já contestar todos esses pontos, ou caso seja uma defesa direta, ele vai rebater cada ponto, A, B, C. Se, por exemplo, ele só contestar fato A e B na sua contestação, o fato C trazido pelo autor inicial ficou lá no ar. Ele não se defendeu em relação a isso.
Aí o que o CPC diz? Quem cala consente. Tá? Se você não se defendeu sobre o fato C, por exemplo, esse fato C vai ser considerado, vai ser presumido verdadeiro, porque se você for lá, se defendeu sobre 2 fatos e deixou um de lado, quer dizer que ele é verdadeiro. Você não se defendeu? Ué, o que a gente vai fazer com isso? Você não se defendeu e a gente presume verdadeiro, tá? Enfim. Então, a gente tem que se defender sobre todos os fatos, tem que trazer fatos novos sobre todos os fatos, ou contestar todos os fatos, para que não ocorra essa presunção de veracidade, porque pode ser que seja um fato que você, putz, esqueci de apresentar defesa sobre isso. E agora? O juiz vai considerar como verdadeiro, beleza? Presumir verdadeiro. E aí, gente, a gente não pode alegar, a gente não pode se defender de maneira genérica. Então, a gente não pode, por exemplo, se o autor na inicial apresentou fato A e B, A, B, C, vamos lá, só para a gente ter mais casos, ele alegou esses 3 pedidos. Eu não posso, na minha contestação, dizer assim, tudo que o autor trouxe não é verdade, porque não tem o direito, não sei o que, papapá. A gente rebate de maneira ampla, de maneira geral. Não posso, porque é ineficaz, eu não vou estar rebatendo ponto a ponto. É uma defesa genérica, certo? E ela se torna ineficaz porque você não está rebatendo todos os pontos, você não está especificadamente impugnando, especificadamente contestando o que o autor está trazendo. Você está de maneira geral falando, não, é mentira, ele não tem esse direito. Percebe? Então, é necessário que o réu, no momento da contestação, ele impugne os fatos especificadamente, certo? Porque senão ele vai aí sofrer a impugnação, sofrer, então, a presunção de veracidade dos fatos que ele não, né? Ser genérico, aí já não vai ser aceita essa defesa dele. Bom, fase de saneamento. Opa, deixa eu botar aqui. Fase de saneamento. Então, a gente já entendeu a resposta do réu, o prazo que ela ocorre, quais são as formas de defesa, quais são as peças, os princípios. A gente já entendeu como é feita essa defesa. Então, a gente já superou a fase postulatória, olha. Então, as partes já postularam os seus fatos, seus fundamentos, né? Apresentou petição inicial, apresentou contestação ou reconvenção. Beleza. Então, o juiz já está concluído o juízo, tudo que foi apresentado na fase postulatória. Ele já tem em mãos tudo o que as partes poderiam ter apresentado em matéria de alegação, em matéria de inicial e defesa. Então, o que o juiz tem que fazer agora? Ele tem que organizar o processo para que ele profira a sentença, certo? Aqui na fase do saneamento, ele vai organizar o processo, vai colocar ordem no processo para que ele consiga julgar, tá? Mas, enfim, a fase de saneamento, ela não é obrigatória, porque pode ser que na fase postulatória já esteja tudo organizadinho, o juízo ele não tem não tem o que organizar, já está tudo certo para ele. Então, a fase de saneamento, como eu deixei escrito aqui, ela é eventual, ela pode não acontecer, porque o juízo pode perceber que está tudo organizado, não tem a necessidade de organizar nada, de determinar que as partes realizem algum ato, corrijam algum erro, porque já está tudo organizado. Porém, se o processo estiver desorganizado, precisar suprir alguma falta, enfim, determinar alguma coisa, algum ato, né? Aí o juízo vai organizar o processo, então ele vai estar colocando em prática a fase de saneamento, tá? A gente chama de fase de saneamento ou fase ordinatória. Por que ordinatória? Porque ele põe em ordem, certo? Então, aqui nesse momento que ele vai organizar o processo para que ele consiga depois proferir a sentença, tá? Bom, como isso inicia, então, essa fase de saneamento, caso seja necessário? O início, então, ela se dá pelas providências preliminares. Providências preliminares, como o próprio nome diz, preliminares, vem no início. Então, são as atitudes tomadas pelo juízo de início para organizar o processo. A gente tem 3 principais providências que o juízo pode tomar, pode escolher para organizar o processo. Lembrando que não é obrigatório todas, pode ser que seja uma, pode ser que seja outra, pode não acontecer nenhuma, pode ser que sejam outras, mas as principais são essas, tá? Quais são elas? Determinar a especificação das provas a produzir, determinar a produção de réplica, caso seja necessário, né? E determinar o suprimento das irregularidades ou nulidades sanáveis, tá? Essas providências preliminares, elas são tomadas 5 dias após a resposta do réu, porque a resposta do réu, ela fecha, então, a fase postulatória, certo? E aí começa a fase de organização, fase ordinatória, fase de saneamento, aí que o juízo vai organizar o processo. Então, ele tem 5 dias para tomar essas providências preliminares e o processo já ir se organizando, tá? Desculpa. Então, vamos lá. Determinar a especificação de provas a produzir. Pode ser, então, que na petição inicial, na contestação e reconvenção,
as partes aleguem que tem provas a serem produzidas, provas documental, prova oral, enfim. Então, é nesse momento que o juízo ele vai determinar a especificação dessas provas. Né? Caso as partes já especifiquem nas peças, né, que lhes cabem, né, na petição inicial ou na contestação, as provas a serem produzidas, caso já esteja especificado certinho, determinado certinho, ele não precisa determinar a especificação, mas caso não esteja, né, caso estejam lá provas documentais, provas orais, não tá especificado, não está determinado certinho quais são essas provas. Tudo bem que a espécie de prova a gente já sabe, mas não sabe certinho, a prova testemunhal, beleza. Mas que provas testemunhais? De quem? Enfim, tem que rolar testemunha. É nesse momento que o juiz vai determinar, então, a especificação dessas provas, tá? Além disso, ele pode determinar a produção de réplica. Vocês viram que aqui, ó, eu já deixei a parte de réplica e não falei dela. Por quê? Porque ela vai, né, basicamente entrar na fase de saneamento. Porque, caso seja necessário, o juízo vai aqui determinar a produção de réplica. Tá, mas e quando que vai acontecer a réplica? Ela sempre vai acontecer? Não, ela não sempre vai acontecer. Pode ser que o réu, ele conteste e não traga nenhum fato novo. Seja, por exemplo, foi, né, como no caso que a gente trouxe aí da defesa direta. O réu, ele só vai estar contestando, se defendendo tete a tete ali do que foi trazido pelo autor no inicial. Então, ele não está trazendo nenhum fato novo. Como ele não traz nenhum fato novo, o autor ele não tem do que se defender. Então, não vai ter a necessidade de produção de réplica. Porém, caso ele apresente uma defesa processual, ou ele traga uma defesa direta e indireta, então ele trouxe um fato novo, ou se ele trouxer uma reconvenção, por exemplo, surge aí o direito do autor de se defender, né? Então, se a gente observar o princípio da ampla defesa, o autor tem direito de se defender, porque ele está trazendo fato novo. Então, esse fato, na petição inicial, o autor não tinha como se defender, porque não tinha chego esse momento processual ainda, não tinha como ele saber que o réu, desculpa, ia contestar daquela forma e trazer esse fato, e aí ele não pode ficar sem nenhuma defesa, ele não pode ficar, meu Deus, chegou para o juiz lá, o réu alegou tal coisa, e, né, tal fato, e aí eu vou ficar sem defesa, ou vai chegar para o juízo isso, e a última palavra vai ser do réu. Não, ele tem que se defender. Da mesma forma que o réu pôde se defender em relação à inicial, caso na contestação ou na reconvenção o réu traga fato novo, o autor pode se defender. E aí, então, surge a necessidade, surge a obrigatoriedade da réplica. Então, é como se fosse uma defesa em relação à resposta do réu. É defesa da defesa, digamos assim. Beleza? Então, como a gente viu, não é sempre que vai acontecer. Eventualmente vai acontecer caso haja necessidade de defesa do autor em relação ao que foi alegado pelo réu na contestação. Perfeito? E aí a gente conta 15 dias a partir, então, da resposta do réu. Então, o réu contestou, o réu apresentou reconvenção, a gente conta 15 dias, é o prazo aí que o juiz vai determinar para a produção de réplica para o autor se defender. Combinado? Além disso, o juiz ele pode determinar em 30 dias o suprimento das irregularidades ou nulidades sanáveis. Lembra quando a gente disse que o réu ele pode se defender de maneira processual, né? Então, ele pode acusar em qualquer causa que seja que apresente algum erro por parte do autor em relação ao processo. É aqui que o juízo vai determinar, então, o suprimento delas. Lembra que eu disse que o juízo vai determinar vai determinar o prazo aí para ele se defender? Então, é aqui, 30 dias para ele apresentar, então, o suprimento dessa irregularidade ou dessas nulidades que são sanáveis, tá? Então, se, por exemplo, o autor, o réu alegou incorreção do valor da causa, ou, como a gente bem sabe, o juízo reconheceu isso de mérito, né? Reconheceu isso de ofício, né? Tanto o réu apontando ou quanto o juízo conhecendo isso de ofício, ele vai determinar o prazo para que o autor corrija, então, o valor da causa, como exemplo, né? Beleza? Além dessas 3 providências preliminares que são as principais, a gente tem outras, tá? Então, pode ser que seja apontado por uma das partes a intervenção de terceiros. E aí, o juízo ele tem que analisar para ver se cabe, se é pertinente. Então, aqui nesse momento de organização do processo, que ele vai fazer essa análise, que ele vai verificar se há pertinência. Então, ele vai verificar aqui é pertinente a intervenção desse terceiro, essa intervenção terceira é legítima. É nesse momento do processo que ele vai analisar, porque aqui que ele na fase de saneamento ele está botando ordem. Então, aqui que ele vai analisar se cabe ou não, para depois ele partir para a fase probatória, para a fase decisória, enfim, para ele dar depois seguimento ao processo. Perfeito?
Além disso, é nesse momento também que o juiz ele vai analisar os pressupostos processuais e as condições da ação. Ele vai verificar se está preenchido os pressupostos, são preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação. Então pode ser que, por exemplo, o juiz ele vai verificar que não há adequação, por exemplo, do processo. Então aqui que ele vai proferir sentença dizendo que não tem uma condição da ação, então o processo ele não pode, ele tem que ser extinto, entendeu? É aqui que ele vai analisar se está tudo certinho, ele vai verificar, não, tem condição de ação? Preenche os pressupostos processuais? Beleza, se sim, a gente organiza aqui, né, eu já analisei e a gente dá seguimento ao processo. Se não, aí a gente vai ter que extinguir o processo, porque se, por exemplo, não tem adequação, ou não tem necessidade, enfim, né, dos pressupostos, das condições da ação, ele vai ter que extinguir o processo, entende? Então, aqui que ele está fazendo essa organização, ele está botando em ordem aqui o processo. Beleza, galera? Vamos lá. Então, a partir das providências preliminares, ou caso não ocorra a providência preliminar, como eu disse, ela é eventual, pode ser que o processo já esteja organizadinho e ele não precise tomar essas providências preliminares, o juiz poderá, aqui também é poderá, né, é uma eventualidade, realizar o julgamento conforme o estado do processo. O que é julgamento conforme o estado do processo? Gente, o próprio nome já diz, julgamento conforme o estado do processo. O juiz vai olhar para o processo e já vai ver que o processo está maduro para fazer um julgamento. Então, ele não vai precisar determinar a produção de provas, ele não vai precisar dar seguimento no processo para formar o seu convencimento, porque aqui, nesse momento, já tem o processo já está maduro para ele fazer o julgamento. E esse julgamento ele pode se dar de três formas. Ele pode acarretar a extinção do processo. Então, ele já viu, analisou e extinguiu o processo, já proferiu sentença, extinguiu o processo. Ele pode fazer o julgamento antecipado do mérito, aí a gente já vai verificar a diferença entre a extinção do processo e o julgamento antecipado do mérito. Ou ele pode julgar antecipadamente o mérito de forma parcial. Qual a diferença entre esses três? Na extinção do processo, a gente vai ter a extinção do processo por um erro formal, um erro processual. Lembra que a gente tinha discutido que uma das defesas processual causa a extinção do processo? Então, se, por exemplo, se teve coisa julgada, não tem que se falar. Houve coisa julgada, a gente não pode postular novamente a ação. Então, ela acarreta a extinção do processo. Então, o juiz vai fazer o julgamento conforme o estado do processo, porque ele verificou que o processo já está maduro, ou seja, uma das partes já trouxe, né, o réu, no caso, trouxe esse erro peremptório, né, essa causa peremptória do processo, percebeu que o processo não pode dar andamento porque já tem coisa julgada. Ou ele percebeu, né, de ofício, ele já julgou aquilo como coisa julgada, já percebeu que aquilo é coisa julgada, e diz, o processo ele tem que ser extinto, não tem como dar seguimento para um processo que já tem, uma ação que já tem coisa julgada. Então, ele vai extinguir o processo. Esse julgamento já vai estar maduro, porque já está de cara ali vendo que não tem como dar seguimento no processo. E aí, ele profere uma sentença terminativa. O que é uma sentença terminativa? É uma sentença que não tem análise do mérito. Então, ele decidiu sem analisar o mérito. Veja que na coisa julgada, ele não precisou analisar se tem ou não tem direito, se o autor tem ou não tem direito. Ele só viu que há um erro formal, que é o quê? O erro da postulação, um erro de coisa julgada. Você não pode postular coisa julgada. Então, é um erro processual. Ele nem analisou o mérito, então é uma sentença terminativa. Nem julgou o mérito, ele só analisou a questão formal, a questão processual. Então, isso é assim que se dá a sentença terminativa. Como é uma sentença terminativa, ela faz coisa julgada formal, ou seja, ela se torna imutável pelo decurso do tempo, não pela análise, pelo julgamento do mérito, e sim pelo decurso do tempo, porque houve uma sentença terminativa, uma sentença que foi dada, que foi proferida por conta de um erro processual, tá? Bom, além da extinção do processo, a gente pode ter o julgamento antecipado do mérito. Ele também extingue o processo, mas não por um erro formal. Ele vai ter o julgamento do mérito, o julgamento antecipado do mérito, ou seja, tem o julgamento do mérito, certo? Então, aqui o juiz ele vai ver o mérito, ele já percebeu que o processo ele já está maduro para julgamento. O mérito já está maduro, então ele já consegue ver quem tem ou não tem direito. Beleza? Então ele já viu, aqui o autor tem direito, então assim, eu não preciso de prova, não preciso de prova testemunhal, não preciso... As provas trazidas até esse momento, né, a prova, por exemplo, prova documental, que a gente já consegue anexar na petição inicial, anexar na reconvenção, enfim, na contestação, já são provas que de imediato pode ser que o juízo já consegue perceber, né, tem foto, por exemplo, disso acontecendo, enfim. É uma prova documental.
o juízo ele já tem uma prova que é nítido ali que o autor ou que o réu tem direito, ou que o autor não tem direito, o réu não tem direito, enfim, ninguém tem direito. Então aqui ele já consegue julgar o mérito. Ele não está julgando uma questão formal, ele está julgando assim, quem não tem direito, a causa de pedir. Isso é o mérito. Então ele julgou ali, a prova que foi trazida para ele naquele momento já foi suficiente para formar o convencimento dele. Então ele julga de maneira antecipada. Ele não precisa passar pelas outras fases do processo para que ele consiga formar o convencimento. Aqui ele já consegue se convencer. Então ele vai proferir uma sentença definitiva. Defesa definitiva se dá quando ela se torna imutável pelo julgamento do mérito, pela análise do mérito, não apenas pelo decurso do tempo, não, aqui é material. Julgou o mérito, passou o prazo do recurso, enfim, ela vai é uma sentença definitiva, ela vai fazer coisa julgada material, porque houve então a análise do mérito. Beleza? É o que se contrapõe à sentença terminativa. Na sentença terminativa, a gente tem uma sentença sem análise do mérito. Sentença definitiva, análise do mérito, entendeu? Então, definitiva, define o mérito. Sentença terminativa, só termina o processo sem análise do mérito, mas ainda assim encerra o processo. Entendem? E aí, então, coisa julgada material, porque ele está julgando o mérito, entendeu? O direito material, não o direito formal, que é o que a gente tem na extinção do processo. Aqui é o direito material, coisa julgada material. Por quê? Porque ele julgou o mérito, ele analisou o mérito e houve uma sentença definitiva, que é, então, obviamente, em relação ao mérito. Beleza? Então, ele pode extinguir o processo por um erro processual, ele pode julgar antecipadamente e também extinguir o processo, mas aí com uma causa material, houve análise do mérito, e ele pode julgar parcialmente o mérito de maneira antecipada. Isso ocorre quando ele vai analisar sim a causa de pedir. Mas aí pode ser que na petição inicial ou na reconvenção, a parte ela faça alguns pedidos, não só um pedido. Não é um pedido, eu quero isso, isso e isso, por exemplo. São vários pedidos. Porém, para acelerar o processo, o juiz ele pode, por exemplo, se ele conseguir nesse momento julgar apenas um ou apenas dois dos pedidos, né? Ele não precisa o processo para ele realizar o julgamento conforme o estado do processo, não precisa que todos os pedidos estejam maduros para julgamento. Pode ser que apenas um ou apenas dois estejam já maduros o suficiente para ser julgado. Então, por isso que a gente chama parcial. Parte dos pedidos estão maduros o suficiente para ele julgar, para ele decidir, ele proferir uma decisão. Entende? Então, por exemplo, se apenas um desses pedidos já estiver maduro, ele pode sim julgar esse pedido e aí o processo continua a correr para que ele consiga formar o convencimento e sentenciar em relação a esses outros dois pedidos. Beleza? Então, é parcial. Parte dos pedidos. Se o processo se a ação só tiver um pedido, aí ou ele julga antecipadamente o mérito ou o processo continua até ele formar a decisão dele, certo? Mas se forem pedidos, vários pedidos, né? Pedidos cumulativos, que a gente diz, aí, se ele entender que o processo já está maduro o suficiente para julgar parte dos pedidos, ele pode sim. Tá? Aí se dá o julgamento antecipado parcial do mérito. Beleza? E aí, aqui é importante a gente ter em mente que ele não vai julgar, ele não vai proferir uma sentença no julgamento antecipado parcial do mérito. Porque sentença, ela é uma decisão que põe fim ao processo. Tá? A gente vai estudar um pouco mais para frente também, mas é bom que a gente já saiba diferenciar, porque isso impacta no processo. Sentença, ela vai pôr fim ao processo. Então, quando ele já verifica, ele já julga todo o processo. É diferente do julgamento antecipado parcial. Se ele julgar parcialmente o processo, ele não vai proferir uma sentença, porque ele não vai pôr fim ao processo. Ele vai proferir uma decisão interlocutória. É uma decisão também, a gente sabe que o juiz tem três tipos de atos, né? O despacho, que não tem conteúdo decisório, é só para dar andamento do processo. As sentenças, que são decisões que põem fim ao processo, e as decisões interlocutórias, que também são decisões do juiz, mas que não põem fim ao processo. É como se fosse uma sentença, mas aí não põe fim ao processo. Então, ela não é uma sentença de fato, ela é uma decisão interlocutória, ela dá no meio do processo. Então, o juiz decide aqui, mas o processo continua a correr. Entende? Essa decisão, ela dá no meio do processo, ela não vai extinguir. Então, ela não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Beleza? Então, se ele julgar antecipadamente ou extinguir o processo, ele vai sentenciar, ele vai proferir uma sentença. Caso ele julgue antecipadamente o mérito, ele vai também decidir, mas a partir de uma decisão interlocutória. Beleza? Mas não se preocupe com isso. Mais pra frente a gente vai estudar um pouquinho mais, mas já é bom a gente ter isso em mente, porque impacta o processo, né? A gente tem aí recursos diferentes para cada tipo de decisão. A decisão interlocutória, dela cabe agravo de instrumento. Da sentença, cabe apelação. Então,
são peças diferentes, são recursos diferentes, certo? E aí, por exemplo, na decisão interlocutória, não é qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento, tá? A gente vai ver posteriormente aí que o CPC elenca aí algumas causas que podem ensejar agravo de instrumento, tá? Mas aí é estudo posterior, mas só para vocês entenderem a necessidade da gente saber diferenciar cada tipo de decisão, tá? Bom, ainda na fase de saneamento, a gente vai ter a decisão saneadora. Então, se a gente vê que pode ser que o juiz não extinga o processo e ele pode não julgar parcialmente também o processo. Então, a gente não teve decisão ainda. Se não houver nenhuma dessas causas, se o processo não estiver maduro para julgamento, o juiz não vai ter proferido nenhuma sentença. Então, assim, ele vai, por exemplo, ter proferido, né, acarretado aí as providências preliminares, mas não teve nada de conteúdo decisório. Ele não decidiu nada. Então, não houve um fechamento da fase saneadora, sabe? Porque se ele, por exemplo, se ele julgou parcialmente o mérito e aí proferiu uma decisão interlocutória, ele julgou um dos pedidos e aí ele a gente já entende com essa decisão interlocutória por que ele não julgou os outros pedidos, entende? Então já houve uma decisão, então ele meio que organizou o processo, ele já relatou por que não julgou os outros pedidos. Ou se ele extinguiu o processo, por exemplo, na sentença ele já está dizendo que o processo, por exemplo, ele já especificou por que ele julgou aqueles pedidos, entende? Então, nessas decisões, a gente já consegue perceber o que o juiz conseguiu fazer nessa parte de saneamento. Mas se não tiver nenhuma dessas decisões, o processo ele ficaria assim, tá, houve decisão saneadora, houve a fase saneadora, mas o que ele fez, por que ele não julgou, enfim, o que aconteceu nessa fase? A gente não saberia, porque não houve nada, nenhum conteúdo decisório. E aí, caso, então, ocorra de não haver, aí, caso não ocorra, no caso, melhor, né, a decisão, a extinção do processo, nem o julgamento parcial do mérito, a gente vai ficar sem nada. Então, aí, para que a gente não fique sem nenhum conteúdo, assim, que conclua, que a gente consiga entender a fase saneadora, o juiz, ele vai decidir, então, ele vai proferir uma decisão saneadora, tá? Então, é como se fosse um relatório final aí dessa parte saneadora, só para a gente entender o que aconteceu nesse momento. Então, ela só vai acontecer caso não haja nenhum outro tipo de julgamento antecipado, beleza? Então, essa fase saneadora, essa decisão saneadora, perdão, o que ela vai tratar? De acordo com o artigo 357, o juiz, nessa decisão saneadora, ele vai visar o quê? Ele vai visar resolver questões processuais pendentes, se houver. Então, assim, ele fez as providências e tudo mais, houve uma questão ainda processual pendente que precisa ser resolvida, ele vai colocar aí na decisão saneadora. É aqui que ele vai tratar dela. Ele pode delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, ou seja, se ele houve lá, né, na petição inicial, na reconvenção, as partes disseram que vão produzir prova oral. Mas aí eles trouxeram alguns fatos. O juiz, na decisão saneadora, ele vai delimitar, ele vai dizer quais são os fatos do que do que a gente vai tratar aqui na produção de provas. Tá, fato X. É desse fato X que a gente vai produzir prova oral? Tá, então aqui na decisão senadora que ele vai delimitar quais são os fatos que a gente vai produzir provas orais, entendeu? Ou oral, enfim, qualquer outro tipo de prova, mas só para a gente entender, por exemplo, para a produção de prova oral. Por exemplo, a testemunha, ela vai testemunhar sobre qual fato, porque pode ser que sejam vários fatos, né? A narrativa dos fatos são alguns, são diversos. Então, tá, a gente vai a testemunha vai testemunhar contra isso, em relação a isso, em relação a esse fato, beleza. Então, aqui que ele vai delimitar, nessa decisão saneadora que ele vai delimitar. Ele pode também definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373 do CPC, ou seja, via de regra, quem alega tem que provar. Então, o autor, se ele está alegando algum fato, ele tem que provar, certo? Mas aí, pode ser que o autor, que na contestação o réu traga fato novo, ou pode ser também, que posteriormente a gente vai estudar sobre as provas, né, a produção de provas. Mas pode ser que, por exemplo, para o autor fique muito difícil, fica muito difícil provar que ele tem aquele direito. Para ele é muito distante provar que ele tem direito. Porém, concomitantemente, para o réu fica muito mais fácil ele provar que não tem o dever. Entende? Então, fica muito menos oneroso para o réu provar que ele não tem o dever do que o réu provar que ele tem direito.
Entende? Então, fica muito mais fácil para o réu do que para o autor. E aí a gente observa, então, a inversão do ônus da prova, certo? Então, se ocorrer do juízo perceber, então, esse fenômeno, é na decisão saneadora que ele vai determinar, que vai delimitar, definir quem tem o ônus da prova. Fechou? Ele pode também, o juízo pode também delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Tá? Então, aqui, pelo próprio nome diz, ele vai ver quais são os fatos mesmo que vão, as questões que vão recair a sua decisão de mérito. Enfim, ele vai deixar delimitado certinho nessa decisão saneadora. E ele pode também, a partir do inciso 5º, designar, se necessário, audiências de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela tem o fim de produzir prova oral. Então, prova testemunhal, prova pericial, prova depoimento pessoal. Então, se houver a necessidade de produção de provas, se o juiz realizar, então, o saneamento, aí ele percebeu, meu convencimento ainda não foi formulado, não foi formado, não consegui decidir ainda, eu preciso das provas, das provas orais, já que na petição inicial ou na contestação, as partes disseram que queriam produzir prova oral. Se essas partes não disseram que queriam trazer ao processo prova oral, não tem como ele determinar, não é da cabeça dele. As provas disseram, tem prova testemunhal e eu vou trazer em algum momento do processo. E é aqui, então, que o juiz ele vai designar a audiência de instrução e julgamento para que haja a produção de prova oral. Entendeu? A audiência de instrução e julgamento ela serve para a produção de prova oral. Então, ele vai designar caso necessário. Bom, essa decisão saneadora, ela se dá por meio de decisão interlocutória. Como eu disse para você, é uma decisão que não põe fim ao processo, porque se é uma decisão saneadora, você viu que ainda tem casos, né, para serem resolvidos, para a gente continuar o processo, para que haja depois, posteriormente, uma sentença. Então, ele não pode sentenciar agora. A decisão saneadora não vai pôr fim ao processo. Ela vai ser uma decisão interlocutória. Então, é uma decisão que vai ser tomada durante o processo, mas que vai continuar dando andamento ao processo. Entende? Porém, não cabe agravo de instrumento. Como eu disse para vocês, agravo de instrumento a gente não pode sobre qualquer decisão interlocutória. Tem que estar elencado no artigo, se eu não me engano, no artigo 1015 do CPC. Então, não está lá elencado nesse rol. Esse rol é taxativo. Né? Como a gente sabe, o rol taxativo, ele não... É o que está lá. A gente apenas pode seguir o que está descrito expressamente na lei. Não é diferente do rol exemplificativo, que são causas semelhantes que o juiz pode analisar e pode garantir ali no processo. Então, é um rol taxativo. Então, a decisão saneadora, ela não está descrito no rol taxativo como cabível de agravo de instrumento, tá? Por quê? Porque essa decisão, gente, ela não está analisando mérito. Geralmente, as decisões interlocutórias que são passíveis de agravo de instrumento são aquelas decisões que está analisando mérito, então a parte precisa recorrer, ou é uma questão formal que também a parte precisa recorrer para se defender, porque às vezes, né, pode ser que a parte contrária alegou algum erro formal, mas o erro formal não é aquilo que ela está descrevendo, sabe? Não é verdade aquilo, então ela precisa se defender. Então, a decisão o agravo de instrumento serve para isso. A decisão saneadora, ela não está analisando nem mérito, nem... Enfim, ela é apenas para pôr fim no processo. A gente diz que ela tem natureza de decisão interlocutória porque ela não está pondo fim no processo. E é uma decisão. Enfim, é isso. Beleza? E aí, o que? Não vai caber o recurso. O agravo de instrumento, né? O recurso de natureza de agravo de instrumento. Mas ela pode... A parte que verificar que pode ser que a decisão senadora não entendi muito bem, ou enfim, tem algum errinho aí. Eu já apresentei, por exemplo, eu já supri esse erro que o juiz disse que eu tenho que ainda resolver. Enfim, ela pode pedir esclarecimento no prazo de 5 dias, tá? Mas assim, mais questão formal mesmo. Bom, como eu disse para vocês, caso haja necessidade de produção de prova oral, a gente vai ter audiência de instrução e julgamento, né? Que serve mesmo, visa a produção de prova oral. Então, aqui na fase de saneamento, que ela já entra também na fase probatória, né? A gente está na fase de saneamento porque está organizando o processo também para julgar. Mas aí ela também concomitantemente, já está presente na fase probatória porque é o momento processual para produzir prova. Enfim, mas aí ela está dentro da fase de saneamento, dentro da fase probatória, beleza? E aqui que a gente vai, então, produzir prova oral. Então, a audiência de instrução e julgamento, ela visa a produção de prova oral, tá? Caso não haja necessidade de prova oral, ou caso as partes aleguem que não tem prova oral a ser produzida, não tem prova testemunhal, não tem depoimento pessoal, enfim,
ela não vai ser necessária. Então, é outra eventualidade, outra faculdade aí do processo. Ela não tem que acontecer de forma obrigatória, não é um procedimento padrão, tem que ter em todo o processo. Não, se não tiver a prova para produzir, por que vai ter audiência de instrução e julgamento? Não vai ter, tá? Bom, quais são as principais características dessa audiência de instrução e julgamento? Ela é una, tá? Ou seja, ela é uma audiência só, não tem a audiência de instrução e julgamento 1, a IJ2, a IJ3, não. Ela é una, ela é uma só. Pode ser que, dependendo do caso, que seja muito complexo, ela tem que ser dividida em alguns dias. Mas ela não perde o caráter una, porque é a mesma audiência. Percebe? Por exemplo, no primeiro dia a gente só conseguiu realizar a oitiva dos peritos e dos técnicos, e aí não conseguiu ouvir o autor, o réu e as testemunhas. Percebe que a gente vai dar continuidade no outro dia a essa audiência, mas ela não perde o caráter una. Não é assim, tem que ter 3 audiências de instrução e julgamento. A audiência 1 a gente vai ouvir não sei o quê, a audiência... Não, é uma só. Ela pode ser dividida em alguns dias, né? Dependendo da natureza dela, dependendo da complexidade dela, mas ela não perde esse caráter uno. Ela não deixa de ser una. Além disso, ela é solene. Como vocês já aprenderam em direito civil, solene é aquele procedimento que tem que ser seguido daquela forma, porque está descrito na lei. Está descrito no CPC que tem que ser assim, então é assim. Certo? O juiz ele não pode, a bel prazer, estabelecer quais vão ser as etapas, quais vão ser os procedimentos, enfim, não, é o que está na lei, certo? O CPC ele já estabelece como vai ser a audiência de instrução e julgamento, ele tem que seguir o que está lá. Ele não pode, por exemplo, aqui a gente está vendo que tem alguns procedimentos, né? Quais são os procedimentos, né? Não alguns, todos os procedimentos. E aí, por exemplo, a gente tem aqui o ato conciliatório. O juiz ele não pode, a bel prazer, dizer, como vocês não fizeram audiência de instrução e julgamento, como vocês decidiram por não realizar a audiência de instrução e julgamento, a gente não vai ter um ato conciliatório aqui na audiência de instrução e julgamento. Perdão, gente. Como o juiz ele não pode dizer assim, por exemplo, como não houve audiência de conciliação e mediação, aqui na audiência de instrução e julgamento, vocês não vão ter a etapa de conciliação. Ele não pode porque ele quer tirar da cabeça dele. Não, é um ato solene. O CPC está dizendo, tem que ter isso. Certo? Então, um juiz ele tem que acatar. Ele não pode decidir, ou as partes não podem dizer assim, gente, na audiência de instrução e julgamento a gente não vai ter o ato conciliatório. Não. Há esse momento na audiência de instrução e julgamento, e as partes, caso não tenham interesse em acordo, né, em se conciliarem ali, eles podem dizer assim, não tenho acordo. Não tenho acordo. Aí a outra parte disser também que não tem acordo. Pronto, foi realizado o ato conciliatório. Não houve uma conciliação, ela não foi frutífera, mas ela aconteceu, tá? Um minutinho. Beleza. E aí, então, além de ser solene, ela é obrigatória para a produção de prova oral, né? Perdão, para prova oral. Como eu disse, ela não é obrigatória em si, mas caso haja necessidade de prova oral, ela é obrigatória. A gente não tem nenhum outro ato processual que seja legítimo para produção de prova oral. Não tem nenhum outro ato, não há nenhum outro momento processual para produção de prova oral. É aqui. Se tiver que realizar prova oral, se tiver que realizar produção de prova oral, é na audiência de instrução e julgamento, tá? Tem um processo certinho, a solenidade, enfim. Então, é aqui que é legítimo o momento processual, o ato processual legítimo para que a gente produza a prova oral. Fechou? Bom, como ocorre a prova oral? Quais são as etapas da prova oral? Vamos lá, são quatro procedimentos, quatro atos, digamos assim, da audiência de instrução e julgamento. A gente tem o ato preparatório, os atos conciliatórios, instrução e o julgamento. Então, ela é bem lógica, gente. Pelo nome, a gente já consegue perceber o que acontece em cada uma delas. Então, no ato preparatório, a gente vai ter o apregoamento ou a intimação e designação das testemunhas. Então, se tem testemunha, a gente já tem que intimá-la, já tem que designá-la, e esse é um ato preparatório, tá? É aqui que a gente vai definir quem vai ou não vai ser ouvido, né? Sobre quem vai recair a oitiva testemunhal, tá? Então, é fulano de tal, não sei o que, papai, então a gente tem que intimá-las, e aí já começa a fase preparatória. Posterior a isso, a gente tem os atos conciliatórios, que a gente não precisa nem dizer, né? O ato conciliatório é uma tentativa, de novo, né? Novamente, o juízo tentando realizar a conciliação entre as partes. Beleza? Não é obrigatório também que as partes concordem, tá? Não é porque é um ato conciliatório que tem que ter a conciliação. Não, ato conciliatório a gente tem que definir um acordo aqui. Não, ninguém é obrigado a ceder o seu direito, enfim, por celeridade processual, porque a lei está impondo. Não, se você tem direito, você tem que ir atrás do seu direito e tentar provar. Você não é obrigado
a acordar com ninguém, beleza? Então, ela pode ser frutífera ou ela pode ser infrutífera, tá? Depois a gente tem a instrução. A instrução é aqui que vai acontecer mesmo a oitiva das partes, das testemunhas. Então, é aqui que vai realizar mesmo a produção da prova oral. Tá? Então, a gente vai ter a oitiva dos peritos e dos técnicos, obviamente, caso tenha, né? Então, se não houve prova pericial, não foi produzido prova pericial, a gente não vai precisar ouvir o perito, nem os técnicos, enfim. Posterior, a gente vai ter a oitiva do autor. Então, o autor vai realizar, né? Vai dar o seu depoimento pessoal. Depois, o réu, também o seu depoimento pessoal, e depois a gente vai ouvir as testemunhas do autor e as testemunhas do réu, tá? Então, ela não precisa, né, nessa ordem, pode ser que, dependendo do caso, ela pode ser inversa a ordem, mas todo mundo tem que ser ouvido, tá? Não pode o juiz a bel prazer dizer assim, eu não quero ouvir a testemunha do autor. Não, é obrigatório a oitiva do autor. Ele não pode pular essa parte, ele não pode, por seu convencimento, por sua opinião, por sua visão, excluir aí a oitiva de alguma das testemunhas ou a oitiva de alguma das partes. Beleza? Então, é aqui mesmo que a gente vai realizar toda a oitiva que tiver que ser realizada na audiência de instrução e julgamento, tá? Superada a instrução, a gente vai ter o julgamento em si. Então, aqui no julgamento, a gente se divide em dois. A gente vai ter as alegações finais dos advogados e vai ter a decisão do juiz mesmo, a sentença em si do juiz, o julgamento final dele, tá? As alegações finais dos advogados, a gente, pelo próprio nome, a gente já consegue definir o que é, a gente já consegue verificar o que é. Essa alegação final, ela pode ser feita de maneira oral, e aí, na própria audiência mesmo, o advogado vai realizar suas alegações finais de maneira oral em até 20 minutos. Então, ele tem até 20 minutos para apresentar suas alegações finais, né, para produzir sua sustentação oral, cabe aí nesse momento processual, ou ele pode oferecer suas alegações finais de maneira escrita. E aí, se ele optar por realizar de maneira escrita, ele tem um prazo de até 15 dias a partir da IJ, a partir da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, ele pode entregar aí de maneira escrita posteriormente ao juízo, tá? Então, ou de maneira oral ou de maneira escrita. E aí, com as alegações finais dos advogados, o juiz ele vai sentenciar, ele vai proferir a sua decisão em si, então, do processo, porque aqui ele já superou, então, a fase postulatória, já organizou o processo, está na fase probatória, então, ele vai sentenciar, beleza? Então, a partir de toda essa produção de prova oral, ele pode, na própria AIJ, já proferir a decisão dele, já proferir a sentença, beleza? Porém, pode ser que ou ele ache que não é necessário, ou que ele não queira em si, na própria AIJ, proferir a sua sentença, mesmo que as partes escolham realizar alegações finais de forma oral. Pode ser que na própria audiência os dois advogados já proferiram as alegações finais, né? Já realizou as alegações finais, mas mesmo assim ele não quer na própria IJ sentenciar. Ele tem um prazo, então, de 30 dias para sentenciar, mesmo que seja apresentado as alegações finais de forma escrita ou oral, independente. Ele tem, de acordo com o CPC, o prazo de 30 dias para sentenciar. Perfeito? Doutores, é isso, então, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, eu deixei o meu arroba já aqui embaixo, como vocês perceberam ao longo da apresentação, ou pelo WhatsApp também, no grupo, ou de maneira, né, privada, lá você pode mandar mensagem privada, que eu estou à disposição. Tá? O João Vitor também está incumbido de fazer a monitoria com vocês, como eu acho que ele realizou ontem, né? Então, qualquer dúvida vocês podem estar mandando para mim ou para ele, que a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? Lembrando também que eu vou disponibilizar esse material que eu utilizei aqui na monitoria de hoje para vocês. Então, já fiquem atentos aí no WhatsApp, que daí eu já mando para vocês e vocês vão ter acesso ao material de maneira íntegra. Beleza, galera? É isso, muito obrigado. Tchau, tchau, até semana que vem.